eu vou testemunhar um dos grandes milagres que Deus realizou em minha vida. Então, não saiam deste vídeo por nada, pois ele será muito edificante para o crescimento da tua fé. Olá pessoal, eu sou a Paty do canal Paty Fernando Castro. Pessoal, antes de começar o meu testemunho, eu vou explicar um pouco para vocês o que é uma fístula. Fístula? Então, fístula é uma ligação anormal entre uma veia e uma artéria. Geralmente, pessoal, a fístula é feita num braço não dominante. Isso quer dizer, pessoal, que é feito num braço que não é muito utilizado. Exemplo, eu escrevo com a mão esquerda, né? Eu sou canhota, como o povo diz, né? Então, quando o médico perguntou, você quer fazer no direito ou no esquerdo? Qual é o braço que você mais utiliza? Aí eu disse, eu sou canhota, eu utilizo mais o braço esquerdo. Aí ele disse, então o bom é fazer no braço direito. E por que, pessoal, isso? Vocês podem se perguntar, né? Se questionar. Porque a fístula você não pode estar pegando muito peso, você não pode utilizar muito aquele braço, porque ela corre o risco de parar, né? De não funcionar. Depois que é feita a cirurgia, você tem que ter bastante cuidado. Tem um limite para tudo. E é um dos acessos preferido, né, para o tratamento da hemodiálise, para aqueles que têm insuficiência renal. Agora, pessoal, que vocês já sabem o que é uma fístula, então eu vou começar a contar o meu testemunho. Fiquem ligados. Tudo começou em 2018, quando eu tive uma trombose, né? De repente, senti uma leve dor no braço direito e fui ao médico. E a doutora do posto me disse que tudo parecia ter sido uma trombose, né? Então isso aconteceu numa noite que eu vinha de bicicleta e um cachorro passou à frente, né? E tentou correr e pegar o meu pé que eu estava pedalando. E então eu fui tentar desviar. E quando eu desviei, eu fiz uma manobra muito rápida, que eu ia caindo, e para não cair, a manobra que eu fiz forçou o braço, né? Então, os médicos acham que foi isso. Eu nunca tive realmente a explicação e o motivo do que ocasionou esse trombo que eu tive nesse braço direito. Então, eu fui hospitalizada e depois de 15 dias, descobri que eu tinha que fazer o tratamento da diálise, né? Mas foi uma surpresa para mim, né? Uma surpresa ruim, não boa, né? Mas eu já sabia que eu tinha uma doença renal. Aí vocês podem perguntar, que doença é essa? Essa doença se chama nefropatia por IgA. E essa doença é uma lesão que é ocasionada no seu rins. É uma doença autoimune, né? Que pode ser causada por muitos antibióticos, muitas medicações, infecções de urina. Também não sei especificamente o que ocasionou essa nefropatia. Então eu já sabia que eu tinha ela, né? Que eu já fazia tratamento há 5 anos, mas só com medicação para pressão, controlar a pressão e beber muita água, não andar no sol. Eu tinha esses cuidados que chamam de tratamento conservador. Particularmente eu até chamava assim, né? Então, quando eu soube da diálise, foi uma surpresa ruim, né, para mim, porque eu não imaginava, como o médico dizia, que
futuramente ou mais velha, eu poderia ir para a máquina, né, como o jeito que ele dizia, para hemodiálise, mas não imaginava que ia ser tão rápido, né, tão cedo. Então, foi um momento muito difícil para mim o teto desabou, para mim minha vida acabou. Naquele dia, parece que tudo para mim tinha acabado, porque sempre eu fui uma pessoa de gostar de viajar, né? Muitos que me conhecem, que estão assistindo esse vídeo, que são amigos meus, sabe? Muitas excursão que a gente fez junto e tudo, gostava muito de pedalar. Tinha uma vida muito normal. Então, para mim, eu digo, vixe, minha vida acabou. Mas, graças a Deus, né, com o apoio da família, meus pais, amigos e irmãos, né, com o tempo fui aceitando. Então, foi colocado um catete e passei uns 8 meses com catete. E como geralmente o melhor para um paciente renal é uma fístula, eles sempre, quando chega um paciente na clínica, eles orientam a se preparar, né, preparar o braço com a bolinha para fazer esse tratamento. Então, pessoal, eles começam a dar dicas para você preparar o braço para fazer a fístula. E como é esse preparo? É você pegar uma bolinha, tá vendo essa bolinha caroçuda aqui, ó? Ela é como uma terapia, ó, para vocês verem. Ela é uma terapia para você estar exercitando, ó, para a veia ficar mais calibrosa. Você botando força, apertando com muita força, quanto mais força você apertar a bolinha, mais as veias vão engrossando e ficando calibrosa para fazer a cirurgia da fístula, né? Então, como eu já tinha tido a trombose no braço direito, e geralmente a fístula é feita, como eu falei no começo do vídeo, é feita naquele braço que você menos utiliza. E como eu sou canhota, o braço que eu menos utilizo é esse braço direito. Então, o médico mandou eu fazer a ultrassom, a dupla venosa do braço, para ver como era que estava, depois de quase um ano que eu tinha tratado da trombose, né, já estava em casa e tudo. Então, ele mandou fazer a dupla para ver como estava as veias, se estava boa de fazer a fístula e tudo. E nessa ultrassom, o médico disse que não tinha problema nenhum em fazer a fístula, né? Então, eu passei o exame para o vascular e o vascular fez a fístula, né? Fez feita a cirurgia, marcou e foi feito. Então, a partir aí fez e não deu certo. A primeira cirurgia não deu certo. E esperei sarar de novo o braço e fiz a segunda vez. E a segunda vez foi um sucesso. Cheguei em casa com o braço todo enfaixado e a fístula começou a pulsar muito rápido. Pulsar, ela fica que nem muitas pessoas acham que é um motorzinho que está dentro do seu braço, porque ela fica vibrando muito forte, mas não é, pessoal. Não é motorzinho, não é aparelho, não é nada. Muitas pessoas temam. Até lá na clínica mesmo, quando eu cheguei, que eu via que aí o povo mandava eu botar a mão em cima da fístula, né, no braço, e eu dizia, oxe, o que é isso? Eu ficava meio assustada, né? Tudo pra mim era novo. Eu estava conhecendo o mundo da hemodiálise, do tratamento, tudo era novo. E muitos diziam, aqui tem um motorzinho. Eu fui aprendendo, né? Perguntei o vascular. E ele disse que não, porque é a junção da artéria e a veia. E o sangue começa a bombear mais rápido. E com isso, a velocidade do sangue é que faz aquela vibração. Então, pessoal, eu vou deixar uma imagem ilustrativa. Vocês vão ver aí na tela como é uma fístula por dentro do braço interna. Como é que fica a veia com a artéria. Então eu fiquei muito feliz, né, que a fístula deu certo e tudo. Só que pra mim era tudo estranho. Quando eu botei a mão, eu lembro, eu deitada, e vi aquela coisa vibrando muito forte. Eu comecei a chorar, né, e disse, vixe Maria, que coisa estranha. Eu tô parecendo até uma mutante. Olha as minhas conversas. Eu, sei lá, eu tava meio
um pouco sem noção, tudo era novo pra mim, né? Você sentir uma coisa vibrando no seu braço, assim, de repente. E eu comecei a chorar e disse, vixe Maria, eu não sou mais a mesma pessoa, eu não sou mais normal. E comecei a chorar. E eu lembro que foi até engraçado, né? Esse momento eu tava um pouco triste, chorando, mas ao mesmo tempo, pessoal, eu dava graças a Deus, porque era a segunda cirurgia, tentativa que o vascular fez para essa fístula dar certo. E na noite ela estava vibrando tão forte que eu digo, vixe, porque sempre quando é feita a fístula, ela começa a vibrar bem devagarzinho. E eles indicam essa bolinha também, após a cirurgia, para ir amadurecendo. Eles chamam de amadurecer, né? Para ir fazer com que a veia vá ficando dilatada, ela vai ficando calibrosa quando faz a cirurgia. Mas não é assim que chega, não. Você tem que se recuperar, sarar o corte do braço para poder estar movendo, porque se você for fazer esse movimento forçando, pode quebrar os pontos. Então, depois umas 2 semanas por aí, eu comecei a fazer mais movimento e ela foi ficando mais calibrosa. E o prazo para começar a funcionar pelo acesso da fístula é mais ou menos em torno de 60 dias, porque eles dizem que ela tem que amadurecer para poder começar a funcionar. Funcionar é furar, né? Não sei se vocês já viram a agulha de hemodiálise, mas é bem grossa, né? E a veia tem que estar muito calibrosa. É por isso que é feita essa cirurgia, para unir a artéria com a veia e a veia se dilatar, para fazer o processo do tratamento da hemodiálise. Então foi assim, pessoal. E eu lembro que essa noite eu comecei a chorar e minha mãe disse, oxe, não chora não, dá graças a Deus que deu certo. Tu vai poder tomar banho tranquila no chuveiro, porque com catete, que vocês estão vendo aqui. Esse catete no meu pescoço, pessoal, ele, além das limitações, assim, ele incomoda. Vocês estão vendo que eu tô com uma faixa, porque ele fica desapregando o esparadrapo, porque coça muito. E eu tenho que evitar coçar, porque se eu coçar, né, pode infeccionar. Então o esparadrapo, ele vai soltando da pele. Aí eu botei essa faixa, né, essa atadura para segurar mais. E incomoda. E o pior, imagine, pessoal, nesse calor você não poder tomar banho de chuveiro. Imagine você ter que tomar banho com uma caneca, com caneco. Imagina aí, um calor desse. Você doido para tomar um banho maravilhoso no chuveiro, passar uns minutos, né, nesse calor para refrescar um pouco. Você tem que ter a paciência de se molhar, né? Só para refrescar um pouco mesmo. E para lavar o cabelo, imagina o sacrifício, nem se fala, porque tem que ter todos os cuidados para não molhar esse catete. É catete, ou seja, catete ou perniquete. Agora a fístula, o bom, pessoal, é que a fístula, você tá na clínica, é puncionado, né, que é furado, terminou o tratamento, a diálise, elas botam uma bolinha que é para estancar o sangue, bota o esparadrapo, né? E quando a gente chega em casa, com uns minutos depois, você já pode tirar e fica normal. Você pode tomar seu banho, pode andar de bicicleta, você sai. Os cuidados é não bater. Por exemplo, você andar de bicicleta, mas ter cuidado de não cair, porque se você cair, bater o braço no chão, ela corre o risco de parar, né? Qualquer coisa, se você bater forte no braço, ela corre o risco de parar de funcionar. E também uma das coisas que pode parar a sua fístula é a pressão. Você tem que ter muito cuidado, que geralmente a gente, paciente renal, toma medicação para pressão. Mas às vezes acontece de ela estar baixa, né, dela baixar, e a gente às vezes nem sabe. E você tem que estar verificando muitas vezes para não correr o risco de tomar a medicação com a pressão já estando um pouco baixa ou razoável e a medicação baixar. Porque se baixar demais, pronto, é certeza sua fístula parar. A não ser que Deus faça um grande milagre, né? Como eu estou contando aqui, um dos grandes milagres, porque
grandes milagres Deus já fez na minha vida. E esse que eu estou contando é um dos maiores. Então, pessoal, começou um sofrimento para mim, porque a partir do dia que fez a fístula, ela começou a funcionar muito bem. E eu achava estranho, mas Fernando até disse, agradece, fez foi se ajoelhar. Então, Fernando, meu esposo e minha mãe, disseram, vamos dar graças a Deus que essa fístula tá boa. Então, foi isso que eu fiz. Eu comecei a dar graças a Deus, né? E agradeci a Deus por a fístula estar funcionando. Mas o que acontece, pessoal? Meu braço começou a inchar. Só que eu pensava que era normal, porque geralmente os primeiros dias da cirurgia incha. Imagine, seu braço é cortado, é feito uma junção da artéria com a veia, uma coisa anormal, né? Isso é anormal, porque Deus deu a ciência para o homem fazer esse acesso, né? Para os médicos fazer esse acesso para a melhora de um paciente renal. Mas inchou e eu pensei que com o passar dos dias ia desinchar que nem os outros pacientes que eu vi lá na clínica. Mas, infelizmente, não desinchou. Ficou inchado e quando foi os 60 dias, elas disseram, já tá boa, sua fístula é muito calibrosa, vamos começar a funcionar. E começou. E eu fiquei feliz, graças a Deus, mas foi outra etapa difícil para mim, porque ninguém merece, né, tá sendo furado. Eu fazia 2 vezes por semana. Ninguém merece estar sendo furado, né, no braço com as agulhas tão calibrosas. E você tem que se acostumar com aquela dor, aquela furada, porque não é agulha simples que você faz exame de sangue. É a agulha especializada para o tratamento da hemodiálise. Então, o meu braço, quando começou a ser funcionado, a tendência dele foi inchar mais. Então, eu comecei a achar estranho e comecei a procurar médicos vascular, né? E comecei a fazer as duplas venosas, que é ultrassom das veias. E fui para um médico e ele disse, não, dá tudo normal. Mas eu fui para outro e ele disse, não, não é normal não. Mas eu não sabia o que era. Até que eu me internei no regional com o braço muito inchado, já depois de um bom tempo. E lá o médico, Dr. Márcio, né? Dr. Márcio Araújo fez a dupla venosa novamente, porque eu fui encaminhada para o regional com suspeita de trombose. Porque fístula, pessoal, geralmente ela pode dar trombose, ela pode dar algumas coisas, também infecção, se furar sempre no mesmo canto, a fístula, o braço, furar sempre, funcionar sempre no mesmo local, pode infeccionar. E os médicos pensaram que podia ser uma infecção ou uma trombose, e eu fui hospitalizada novamente. E lá, com a dupla venosa, a ultrassom das veias, o médico disse, não, o que está acontecendo é que não era para ter feito a fístula nesse braço, porque como você teve, que eu tinha contado que eu tive a trombose, e ele disse, como você teve a trombose, não se pode fazer fístula num braço com sequelas de trombose. Eu disse, mas doutor, antes de eu fazer, eu fiz a ultrassom e disse que não tinha nada. Ele disse, não existe e não tem nada. Você ficou boa da trombose, mas fica as sequelas. A trombose, ela fica as sequelas para o resto da vida. O que quer dizer? Que a trombose deixou uma astenose. É uma veia estreita que ficou aqui. Como a trombose foi aqui, a veia estreitou. Então, o sangue não circulava bem e eu não sabia. Então, se a fístula faz com que o sangue bombeie muito rápido, ao ponto de parecer até um motorzinho no seu braço, como era que ia ficar o meu braço? Imagine, pessoal, eu com astenose aqui no ombro, imagine, com a veia estreita, fibrosada e circulando sangue muito rápido. Imagine, quando chegava aqui, o médico foi explicar, a velocidade do sangue é tão rápida que quando chegava aqui, não circulava direito, por causa da astenose. Então voltava, no que o sangue voltava, a tendência era inchar a mão, ficava que nem uma luva, inchava o braço todinho, que quem me conhece, né, conviveu, sabe o que passei, foi muito sofrimento até descobrir. E eu comecei a não aguentar.
eu comecei a me desesperar. Assim, mesmo com fé, a gente tem hora que se desespera, porque ninguém aguenta sentir dor. Vocês já viram quando vai fazer um exame de sangue, não amarra muitas vezes uma liga no braço para poder a veia ficar calibrosa para colher o exame? Então eu sentia como uma borracha prendendo no meu braço, bem aqui. Eu sentia como se tivesse prendendo no meu sangue, como a circulação não tivesse bem mesmo. Eu sentia sempre isso, uma dormência. Então não era normal. E aí começou. Mesmo assim, eu fazia o tratamento, era sempre funcionada, sempre furada, e isso foi piorando. E eu fui novamente para o médico, ele disse, essa fístula não pode continuar, infelizmente, é uma fístula muito boa, muito calibrosa, faz muita pena, mas tem que ser desligada. Então, os médicos também da clínica, eles não queriam desligar porque achavam que era uma veia muito calibrosa. E eu já sou uma paciente que sou ruim de acesso, eu sou um pouco ruim para acesso de veia. Então, eu ainda fui aguentando até um certo tempo, mas eu voltei para o médico, ele disse, a tendência que tem é você piorar desse braço. Vai inchar tanto, pode inchar tanto ao ponto de você não aguentar e ter que desligar às pressas. Então ele disse, você tem que fazer de tudo para correr atrás e desligar essa fístula, porque pode inchar tanto ao ponto de você perder o braço e ter que desligar às pressas, porque isso é coisa grave, o sangue não está circulando bem. Então, pessoal, minha mãe dizia, vá, peça um médico, vá logo, cuide disso. E eu sempre dizia, não, mas eu estou sem acesso, eu sou ruim de acesso, vamos ver se Deus faz até um milagre de desinchar. Mas eu temei um pouco, porque como os médicos não queriam, eu deixei também, né? Relevei e tentei aguentar. Mas, pessoal, chegou um tempo que eu não aguentei. O meu braço inchou, gente, que fazia medo. Onde eu andava, chamava atenção, o povo perguntava o que era. E começou a minha mão ficar como uma luva. Eu vou botar imagens, fotos aí para vocês verem o estado que ficou. Inchou tanto que eu não conseguia mais dormir. Eu não comia direito, porque não tinha remédio, medicação que passasse aquela dor insuportável. Imagine, pessoal, você com o braço bem grosso, com a mão parecendo uma luva e pesado. Eu fiquei com o ombro baixo. Esse ombro aqui, ele baixou um pouco. Eu fiquei treinada assim. Até hoje eu tenho ainda uma diferençazinha no ombro. Eu acho que vocês percebem aí. Aí pesava demais. Eu não conseguia andar, não podia usar antipóia. Faixa pendurando no braço, porque a circulação piorava. Eu tinha que tentar esticar o braço e tentar drobar, segurando um pouco com a outra mão, a mão esquerda, porque pesava muito. E ali minha vida foi ficando uma vida perturbada, com dores. E ali, pessoal, me deu um pânico, um nervosismo tão grande que gerou um pânico, porque eu fiquei tão mal, porque o médico disse, se não desligar urgente, você pode perder o braço. Então, o que acontece? Infeccionou, acabou que, no que o braço já estava muito inchado, continuou funcionando, furando com a agulha muito calibrosa, a tendência foi piorar. Então, criou feridas, criou umas cascas, né? E ali foi uma coisa horrível, porque infeccionou. E ali o meu medo foi maior. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu tenho que correr atrás de desligar essa fístula, seja o que Deus quiser, eu vou ficar sem acesso mesmo. Então, eu fui uma consulta novamente com o Dr. Márcio. Nesse dia eu estava chorando, com muita dor. E o Dr. Márcio, quando viu, ele se comoveu. Ele disse, ô povo teimoso, tem que ser desligada essa fístula urgente. Aí o que acontece? Ele ligou para a clínica, conversou com os médicos, né? Lá da clínica, e me pediu o encaminhamento para internação no regional, na sexta-feira. Então ficou certo para me internar na segunda. Mas, pessoal, a dor era tão grande e começou a sair um líquido, né? Um líquido que
saía de dentro do braço, de tão inchado, né? O ferimento já muito inflamado e não podia usar nada, que fístula não se pode estar usando medicação não. E começou a querer estourar aquelas feridas, né? E aí eu disse, não, eu com muita dor, digo, eu não vou aguentar a segunda. No domingo mesmo eu fui para o regional, com encaminhamento, fui internada. E vocês vão ver, eu lá no hospital, deitada já, internada, né, na cama. Vocês vão ver aí as fotos no vídeo. Vai ver como o meu braço estava, a situação, que não foi fácil, não era brincadeira. E vocês vão ver também, após a cirurgia, depois ponteado e com o passar dos dias, que tinha carne morta, teve que descarnar, usar pomada para tirar as carnes mortas, né? Que foi feita uma cirurgia de raspagem e também foi cortado, né, gente, para desligar, fazer o desligamento da fístula. E ali também os médicos disseram que talvez eu poderia perder o movimento do braço, que se eu não tivesse feito, gente, o desligamento da fístula, eu tinha perdido o braço. Então, isso para mim, eu botei na mente, meu Deus, eu já passo por esse tratamento, eu perdendo o braço, meu Deus do céu. E ali me desesperei um pouco, porque uma coisa que eu mais pedi a Deus era a cura do meu braço, que eu não perdesse o braço, era o que eu mais pedia. Minha mãe, oração, meu esposo Fernando, meu pai, fizeram promessas, né, para isso não acontecer. E eu rezava todos os dias, pessoal, o texto da misericórdia, pedindo a Deus que mostrasse um anjo de Deus na minha vida, para desligar aquela fístula que eu não aguentava mais, eu não suportava mais tanta dor. Eu pedi a Deus força todo dia. E Deus mostrou o doutor Márcio Araújo, vascular, ótimo, maravilhoso, foi um anjo na minha vida. Então, ele me internou e na segunda-feira mesmo foi feita a cirurgia urgente, desligou a fístula e vim para casa no outro dia, né? E ele disse que talvez eu ia precisar de fisioterapia, que para voltar o normal do braço. E então Deus fez um milagre tão grande na minha vida, por isso que eu digo que esse é um testemunho dos maiores que Deus já fez na minha vida, porque eu já tive muitos, pessoal. Eu já fui resgatada da morte várias vezes. Que você que acompanha esse canal, você vai ver vários testemunhos meus. Que eu passei muitas vezes do vale da morte e que Deus me ressuscitou. Como ressuscitou a Lázaro, ele me ressuscitou. Porque eu creio que Deus tem um propósito na minha vida. Porque ele tem uma missão na minha vida. Porque o que eu já passei, só Deus sabe. Então, graças a Deus, ele disse que não sabia se podia voltar ao normal, mas foi incrível, gente. Com o passar dos dias, meu braço foi desinchando, foi voltando ao normal. Por quê? Porque aquela pressão do sangue que tinha a fístula diminuiu, foi desligada, voltou a circular normal. Normal como qualquer ser humano, como qualquer braço, né? Voltou ao normal, foi desligada a fístula e aí meu braço foi aos poucos, a cada dia desinchando. E vocês verem aí, não dá pra ver muito, um pouco as marcas da cirurgia, ó. É porque não dá pra ver muito porque a posição é ruim pra mostrar a vocês. Mas vocês verem aí, ó, que ainda é preto a pele e as marcas da cirurgia, ó. E esses buraquinhos aqui eram as marcas da agulha. Não sei se dá pra vocês verem essas marquinhas aqui, que infeccionou tudo. E ficou preto. Por quê, pessoal? Porque inchou muito, meu braço ficou muito inchado. E o povo pergunta, o que é isso, moça? Foi uma queimadura? Outros perguntam se foi uma facada, pessoal. E eu sempre, quando o povo me perguntam, né, que o que é isso, que tá preto, se é uma queimadura, sempre eu dou o meu testemunho. Eu digo aqui foi um grande milagre de Deus, porque por pouco meu braço não foi cortado, eu não perdi o braço ou até mesmo perder a vida, pessoal. Porque uma infecção, seja qual for no seu corpo, se você não cuidar, ela pode se generalizar. E a infecção que eu tava, o estado do meu braço estava muito feio. Vocês vão ver aí as fotos, né?
Eu tô botando essas fotos, pessoal, não é para ninguém ter pena de mim. Meu intuito, o meu motivo e a minha intenção é que quem veja esse vídeo tenha mais fé, que sirva para edificar mais a tua fé, para você crer que quando Deus quer, Ele faz. Que a gente nunca deve desistir de pedir aquela graça que você deseja e que você precisa. Porque Deus sonda o nosso coração e Ele nos ama. E Ele sempre faz o melhor na nossa vida. Porque o que eu sofri, Deus fez eu superar. Infelizmente, esse problema da fístula me causou um pouco de síndrome do pânico. Eu ainda faço tratamento, né, com antidepressivo, mas isso para mim já não importa muito. Graças a Deus eu tô bem. Vocês estão vendo que meu braço voltou ao normal, que nem o outro. Pessoal, eu não podia vestir essa blusa de manga, eu não podia vestir... eu tinha que escolher as roupas certas para vestir, porque um braço dessa grossura, pessoal, bem grossona, parecendo o braço do Popeye, bem grosso aqui, não entrava a manga da blusa, eu só tinha que vestir blusa de alça. E hoje, pessoal, eu voltei a vestir minhas roupas normal, ó. Graças a Deus, mesmo com esse cateter aqui, eu tô sem acesso, Deus vai providenciar, né? Deus quiser, eu vou pro médico, tô preparando esse braço. Infelizmente, um braço que eu sou canhota, o médico fala que quer fazer a fístula, porque eu tô sem acesso. É tanto que eu tenho que estar com essa bolinha, pessoal, para estar exercitando a veia, para ela ficar calibrosa, para poder fazer a fístula. Não sei quando, né? Não sei se vai dar certo mesmo. Deus é quem sabe. Tá entregue nas mãos dele. E é assim. O bom é que ela tem as vantagens e as desvantagens. Então é isso, pessoal. Meu testemunho é esse. O grande milagre que Deus fez na minha vida. Porque como vocês sabem que eu contei que eu sofri muito. Adquiri um pânico, a síndrome do pânico, que ainda estou no tratamento. Mas... e à vista do que eu passei, isso não é nada. Isso não é nada, não chega nem aos pés do que eu passei. Então, pessoal, é esse meu testemunho que eu tenho para vocês, que vocês que vejam esse vídeo se fortaleçam mais ainda na fé e creia sempre no Senhor Jesus, que seja qual for a tua cruz, a tua enfermidade, o teu problema, Deus está contigo e Ele vai solucionar o teu problema. Então, pessoal, o que eu peço a vocês, que eu peço de coração, que sempre nas suas orações se lembrem de mim, rezem por mim, porque não é fácil esse tratamento, e rezem que Deus me dê sempre força, perseverança e seja sempre fiel na fé, que os momentos às vezes de tristeza vêm. Às vezes a pessoa cai sim, dá vontade de chorar e tudo, mas a gente tem que ser sempre firme na fé. Então eu agradeço, se cada um de vocês sempre lembrarem de mim nas suas orações, rezarem por mim, que eu também sempre rezarei por vocês. Seja você inscrito do meu canal ou também não inscrito, porque eu faço parte do Grupo F, da Comunidade Shalom, e eu sempre estou em oração por todos, né? Por toda a humanidade. Então é isso, pessoal. Fico grata sempre com vocês em oração por mim, tá? E eu também em oração por vocês. E sempre tenha em mente, Deus é fiel sempre. Então eu agradeço a oração de cada um de vocês. Deus é bom o tempo todo. Todo o tempo Deus é bom. Então, pessoal, deixa o like, compartilhe o canal, se inscreva e ative o sininho. Então, fico por aqui com esse testemunho e sempre estejam, pessoal, vendo o canal Paty Fernando Castro, porque muitos testemunhos ainda virão. Tchau, ficam com Deus. Um beijo da Paty.